Shalom, queridos alunos. Agora nós vamos para um resumo da nossa aula. Finalizamos a aula de hoje falando sobre a festa de Hanukkah, festa das luzes, também conhecida como a festa da dedicação, e foi a conquista dos Macabeus de Jerusalém e a purificação do templo, que estava dominada pelo Antíoco IV Epifanes, que era o rei lá da Síria, que estava tentando helenizar a nação judaica, proibindo o estudo da Torá para os jovens, proibindo a circuncisão, a kasherut, que é a lei dietética judaica, proibindo tudo aquilo que diz respeito à fé judaica. Então, houve uma revolta do povo, liderada por uma família de judeus de origem sacerdotal, que foram os Hasmoneus, ali na cidade de Modi'in, e que se rebelaram contra esse sincretismo religioso que estava tendo o apoio do sumo sacerdote, que havia sido comprado pelo rei da Síria, o Antíoco, mas essa família se rebelou, teve o apoio popular e eles se organizaram e enfrentaram o exército sírio-greco e venceram. E quando chegaram em Jerusalém, foram purificar o templo e lá encontraram um vaso com azeite. Construíram uma menorá, o castiçal de ferro, porque o de ouro tinha sido roubado pelo Antíoco Epifanes, e eles então acenderam com esse azeite que duraria 24 horas e milagrosamente durou 8 dias. E foi o tempo que eles tiveram para purificar o templo. E a única referência bíblica que nós temos sobre essa festa está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, que fala sobre Jesus, ali no alpendre de Salomão, na festa da dedicação, e era inverno, que é a data 25 de Kislev, corresponde ao período do inverno lá em Israel. Bem, essa festa então marca esse milagre e como o símbolo de festividade, eles estabeleceram um feriado de 8 dias em que fizeram uma menorá, um castiçal, né, de 9 braços, e cada noite de celebração da festa se acendia um braço. A nona era a serva que se acendia, as demais, né? Então, na primeira noite, primeiro braço, na segunda noite, o segundo e o primeiro braço, na terceira noite, o terceiro, o segundo e o primeiro braço, assim as 8 noites. E a nona, a serva, fica acesa também. Então, esse é o resumo da festa de Hanukkah. Depois, falamos sobre a vida judaica dentro do contexto do Shabat, que é justamente o quarto mandamento para o judeu, de descansar, né, de contemplar aquilo e de gozar daquilo que foi o resultado do trabalho das suas mãos nos 6 dias da semana. Então, a palavra Shabat vem do verbo sentar, para contemplar aquilo que Deus criou e o trabalho das mãos de cada um. Também nós vimos o aspecto do Shabat no ministério de Jesus, como ele vai falar a importância do Shabat, vai na sinagoga no sábado, mas vai dizer que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, dentro do pensamento bíblico judaico, se deve fazer o bem, mesmo que seja no dia do sábado, ou principalmente no dia do sábado, que é o dia, né, que o Senhor fez para se descansar. Ou seja, se você fizer um mandamento, se você tiver um mandamento mais importante do que guardar o sábado, como salvar uma vida, curar uma pessoa, resgatar um animal, isso tem muito mais valor. Aí você pode, em detrimento, né, do sábado, fazer essas coisas, tá bom? E claro, o sábado não é exigido da igreja do Senhor Jesus, principalmente daqueles que são gentios, né, que não são judeus. Também falamos sobre a sinagoga, que surge ali no período do cativeiro na Babilônia, que vai ser uma espécie de um mini templo com várias figuras que lembram o templo em Jerusalém, que fora destruído por Nabucodonosor, e essas sinagogas se espalharam, né, pela comunidade judaica, onde estava, em outros países, em outros lugares, bem como em Israel. Sem o templo, eles foram fazendo sinagogas, centenas de sinagogas espalhadas pelo país, em que o povo podia reunir para estudar a Torá, para fazer as suas orações, para cantar e tomar as decisões da comunidade. Também ao lado da sinagoga, nós tínhamos ali o Beit Sefer, a escola, ensinando as crianças, alfabetizando as crianças para estudarem a Torá. E também as comunidades se reuniam para tomar as decisões em assembleia. Aliás, o termo sinagoga é um termo grego do termo em hebraico, da frase em hebraico que é Beit HaKnesset,
casa da Assembleia. E depois concluímos com a literatura religiosa judaica, que vai muito além das Sagradas Escrituras, que vai muito além da Torá, do Neviim, do Ketuvim, ou seja, do Taná, do Antigo Testamento, dos escritos, né, como Salmos, das histórias dos reis, também crônicas, e também dos profetas e dos livros ali da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Existe a Mishnah, existe a Guemará, existe a Toftá, né, que é a complementação, existe também a Haganá, que é os contos, histórias e homilias, pregações, bem como também o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia, bem como o Shulchan Aruch, que é a Alahá, ou seja, os preceitos de como deve ser pautada a vida judaica em cada aspecto, desde o nascer, né, até o falecimento, fechando assim o ciclo da vida, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, aprendido, e o meu desejo como professor é coloque em prática. Como é que fazemos isso? Ensinando, transmitindo para outras pessoas, tá certo? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.